Responda essa pergunta para você mesmo. Você se sente totalmente preparado para saber exatamente o que você tem que fazer no caso de você estar presente na ocorrência de uma avulsão dentária? Pois é, o que me chamou a atenção foi que esses dias eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado, onde foi pesquisado junto a acadêmicos de educação física se eles estavam preparados, né, para saber o que fazer diante de uma situação de uma avulsão dental, que é aquela situação onde o dente sai totalmente de alvéolo durante um trauma dental, que pode ter sido uma queda, pode ter sido uma briga, pode ter sido um acidente. E, lógico, profissionais de educação física, é interessantíssimo que eles saibam o que fazer, porque muitas vezes, durante a prática de esportes, são eles os profissionais que vão estar ali junto do esportista ou do aluno, eventualmente. E a gente sabe que um dos fatores extremamente críticos com relação ao prognóstico, na influência do prognóstico, num caso de avulsão, é exatamente o tempo decorrido desde a avulsão até o reimplante. Bom, isso me chamou a atenção, né, para pensar exatamente se os profissionais de educação física não estão, será que os da odontologia, por outro lado, estão preparados, já que trauma não é uma coisa que acontece toda hora, diferente de qualquer procedimento mais usual que você faz no consultório, que você está bastante habituado. Né? Uma avulsão dentária não é todo momento que acontece, muitas vezes você vai passar a vida toda e você não vai se deparar, às vezes, com um caso desse. Mas, né, no caso de você ser o profissional, cirurgião dentista e estar presente numa situação dessas, eu vou deixar aqui dividido com você na sequência quais são as recomendações, né, quais são as diretrizes da International Association of Dental Traumatology a respeito desse tipo de procedimento, do que fazer diante de uma avulsão dental. A recomendação é que esse dente ele seja segurado, logicamente, sempre pela coroa, para evitar danificar de qualquer forma as células do ligamento periodontal, que estão ali aderidas à raiz. E se esse dente estiver sujo, pode ser feita a lavagem em água corrente, fria, por 10 segundos, mas nada de manipular a parte da porção radicular desse dente. Esse dente, então, já limpo, ele pode ser reimplantado no alvéolo e é solicitado ao paciente que ele mantenha, né, o indivíduo que sofreu, acabou de perder aquele dente, que ele mantenha a pressão, que ele mantenha uma mordida para que esse dente fique em posição. Ele pode usar um lenço, ele pode morder uma gaze, pode morder qualquer outra coisa para manter esse dente em posição até que ele possa acompanhar e o dentista com esse dente já dentro do alvéolo, acabando com aquela questão crítica de período extra-alveolar, e daí sim o profissional pode proceder à instalação de uma contenção flexível. Se por qualquer motivo que seja, esse dente não puder ser reimplantado ali de imediato, ele tem que ser transportado o mais breve possível para fazer isso dentro do ambiente de consultório, mas que esse transporte ele jamais pode acontecer a seco. Tá? A questão desse período extra-alveolar a seco é extremamente crítico e prejudicial ao prognóstico de um caso desse de avulsão. Soluções alternativas que podem servir, né, para esse transporte, por exemplo, o leite ou o soro fisiológico, certo? E aí, uma vez dentro do consultório, o profissional ele tem como fazer o reimplante de uma forma mais adequada. Importantíssimo que esse dente ele tem um prognóstico melhor, vamos dizer assim, se ele for reimplantado dentro dos 30 minutos iniciais após a avulsão, até os 60 minutos iniciais, desde que seja mantido num meio de transporte aí relativamente adequado, ainda existe esperança para esse dente, ainda existe um prognóstico que dá para a gente trabalhar, e acima de 60 minutos, ou se as condições de transporte desse dente elas não foram adequadas, isso prejudica bastante o prognóstico no caso de um reimplante, ok? E as sequelas, num caso como esse, elas podem ser extremamente severas, sendo que uma bastante comum que a gente vê é a reabsorção por substituição e também a reabsorção inflamatória, o que acaba levando, às vezes, a anquilose, então, que é a reabsorção por substituição, e acaba levando à perda desse elemento dentário, e isso acontece de maneira precoce, se a gente considerar que esse público, né, do trauma dental, ele pode ter uma idade muito jovem, podem ser pacientes de 9, 10 anos, e ele sofreu uma perda dental precoce, ele vai ter não só uma sequela ali de desenvolvimento ósseo, mas ele também vai ter uma sequela emocional que pode ser bastante severa, se a gente considerar que essa perda vai ser ali entre 8 e 9 anos, 9 e 10 anos, e ele só vai poder ser reabilitado definitivamente depois de muitos anos aí através da colocação de um implante, ok? Então é extremamente crítico, extremamente crucial que você, como cirurgião dentista, você saiba exatamente o que você pode fazer na ocorrência de uma avulsão dental.